bem. Higiene pública. É possível tratar no Poder Legislativo de higiene pública nesse momento eleitoral? Pode mandar um projeto de lei para falar como é que funciona a higiene pública? Estética urbana. Dá para tratar de estética urbana? Vamos imaginar alguns itens da estética urbana. Um deles, não é proibir outdoor, né? Poluição visual, teria a ver com a estética urbana. Poluição visual, o que mais? Subterrâneo em vez de pouso de postes. Cabeamento subterrâneo, tirar a fiação superior ou aérea, rampas de acesso, pinturas, prédios públicos, fachadas de prédios históricos, né? Vamos tratar de estética urbana. Vamos tratar de sossego público. A prefeitura pode tratar de sossego público, por exemplo, botar uma plaquinha lá na quadra do hospital, do posto de saúde, da UPA, proibindo equipamentos de som naquele espaço. Obviamente que tudo que a prefeitura faz, o Eli Lopes Meirelles, saudoso, deixou escrito naquele livrinho, que todos nós devemos conhecer, que ao particular se permite fazer tudo que não é proibido. Na gestão pública é permitido fazer só o que a lei autoriza. Então, claro, que se botar uma placa naquela quadra dizendo que ali tem que ter sossego, sei lá, em volta de uma área residencial, é preciso ter uma preparação em lei. Podemos tratar disso no período eleitoral? Podemos. Meio ambiente. Tem a ver com papeizinhos de campanha política no chão? Tem. Podemos, por exemplo, botar uma regra que se alguém jogar lixo no chão vai ser multado, que em alguns municípios do Brasil existe essa possibilidade? Podemos. Podemos, nesse momento, tratar de trânsito, mudar a via, mão dupla, mão única, mão inglesa, podemos cuidar de velocidade no trânsito, podemos definir o não impedimento nas esquinas. Estão captando o que eu estou dizendo? Um carrinho de ambulantes que fica num canteiro central e a pessoa não consegue enxergar a travessia. Estatuto de servidores, podemos tratar nesse período agora, por exemplo, cuidando do comportamento dos servidores? Podemos. Eles estão ali, se não é impedido. Porque em dado momento, todas essas situações ali podem confrontar com a liberdade que a Lei 9.504/97 dá para o pleito eleitoral. Sobretudo na questão de propaganda, dizendo que é proibido pedir a propaganda. Olha só, vou buscar aqui para nós analisarmos a nossa apostila. Eu tenho aqui, então, na verdade, eu menti para vocês, é 74 megas, se estiverem aqui todos os meus arquivos. Só que compactados, então ele vai dar bem mais que isso. Mas é material complementar, porque a nossa apostila de hoje está aqui. Na verdade, ainda não é a apostila. Isso, ela está aqui. Primeiro, ela aponta que tem, ampliando, primeiro ela aponta que tem 3 tipos ou 3 espécies de propaganda eleitoral. A propaganda partidária, a intrapartidária e a propaganda eleitoral. Então, naquele período de véspera das eleições, geralmente agora, no período de maio, começa a propaganda intrapartidária.
Essa propaganda tem toda uma regulamentação e que pode ser feita o partido fazer no âmbito dos seus membros ou dos seus filiados. Então, essa propaganda, ela também é regulada, mas ela acontece lá no município, obrigatoriamente devendo seguir as regras. A propaganda intrapartidária, porque a propaganda partidária, ela é uma propaganda do partido. Vocês verão agora, provavelmente, os partidos fazendo inserções na televisão, dizendo, venha para o P não sei o quê, venha para o nosso partido, fez isso, partido não sei o quê. É uma propaganda partidária. Ele está dizendo que aquele partido determinado, ele é bom. E óbvio que eles vão fazer isso. Porque não se esqueçam que tem uma cota interessantíssima que eu nunca consegui entender. Por que que existe? Não consegui definir como é que alguém vota na legenda. Vocês conseguem me explicar por que que alguém vota só na legenda? Ah, porque é apaixonado. Pô, mas apaixonado por partido no Brasil? Lá no passado, na época de 2 partidos, o bipartidarismo, até acho que tinha uma certa... Porque estava carregada a oposição. Quem era a oposição no bipartidarismo? O partido mais forte, qual era? O MDB, que depois virou PMDB, depois voltou a ser MDB. Mas o MDB de guerra versus Arena, que virou PDS, que virou PFL, que se esparramou, que se dividiram em hoje 30 e tantos partidos. Vocês acham que ainda tem hoje? Tem gente apaixonado pelo partido. E corre aí em torno de 5%, de 3 a 5% de voto na legenda. Então, por pior que seja o desempenho do candidato, o partido traz para a sua legenda, e isso é importantíssimo para ele, porque isso vai contar para algumas questões, inclusive de cotas, de certas formas de cotas. E eles farão, então, a propaganda partidária. Será autorizada a partir de que dia a propaganda eleitoral? Alguém olhou o calendário eleitoral? Aquela propaganda eleitoral, aquela que já tem o candidato registrado, o registro dele está autorizado, né? Pode até ter sido impugnado por alguém, mas tem uma liminar, ele está autorizado a fazer campanha. Ele tem uma liminar até automática, né? Porque a própria lei diz que se ele tiver o registro impugnado, ou negado, indeferido, e ele recorrer, ele continua com o direito de tocar a campanha. Isso está na lei, não é o juiz que define, efeito suspensivo, efeito devolutivo, não. É efeito suspensivo. E isso causou danos. Vamos abrir um parênteses aqui para analisar o tempo que a gente via acontecer o cancelamento da campanha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois, ou o cancelamento dos votos, e nova eleição. Todo aquele trabalho, todo aquele gasto com uma nova eleição, veio a novidade. Agora, quem é que paga essa nova eleição? Quem é que paga os gastos da justiça eleitoral nessa nova eleição? O candidato que provocou a segunda eleição. Isso é conversa fiada. Tá bom, faça uma pesquisa e descubra quantos que já tiveram que pagar. No Paraná, inclusive. E quantos que estão sendo executados aí para pagar. Onde tem... Algum município aqui teve segunda eleição? Não substituição de candidato, mas segunda eleição teve? Onde tem segunda eleição, quem provocou vai pagar a conta. Está girando aí de 200 a 500 mil reais. Porque só cobra aquele custo da justiça eleitoral por enquanto. Então ele pode continuar. Em que momento que ele pode continuar e começar a fazer a sua propaganda? 45 dias antes, mais ou menos, vai dar um pouquinho mais agora, porque começa em 16 de agosto, até 15 de agosto é proibida a campanha eleitoral, pedir votos. A partir de 15 de agosto começa o período, e as nossas eleições neste ano vão ser no dia 4 de outubro.
Então, tanto agora no período da propaganda intrapartidária, da propaganda partidária ou da propaganda eleitoral, sempre em língua nacional, etc, etc. Olha o que diz o Código Eleitoral de 1965. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa, nem, olha isso aqui, nem cerceada sob a alegação de exercício de poder de polícia ou de violação de postura municipal. Repito, não poderá ser objeto de violação de postura municipal, caso, e termina aqui o assunto. É proibido, proibir, sob alegação de postura. O que é postura? Abrange, além daquelas que nós citamos, outras coisas mais. É o comportamento da população dentro do município, no âmbito do município. Cartazes em locais públicos nesse período podem? A prefeitura proíbe que alguém porte um cartaz lá ou bote uma banquinha na calçada. A lei eleitoral permite que você coloque uma mesa, uma banquinha na calçada para distribuir os panfletos. Prefeitura chega lá, então multa, recolhe, levanta. Ela não tem esse poder. Eu botei jurisprudências para vocês ali, uma do São Paulo, uma do Rio Grande do Sul, uma acho que do Paraná, onde a prefeitura tomou atitude. Por exemplo, foi lá e retirou o cavalete. Ô, professor, agora não tem cavalete. Não, foi na época que se autorizava o cavalete. Mas vamos comparar aí com agora pode botar mesinha. Né? Agora pode botar alguém lá, fazendo de conta que está parado, com uma bandeira, ou tal. E a prefeitura mandou retirar aquilo ali, porque tá os comerciantes reclamando. Pensem em vocês. Você tem um comércio, o indivíduo vem, como diz que é na calçada, ele bota na tua porta única do teu estabelecimento. Aí a prefeitura, opa, está aqui, na minha postura, é proibido, vamos retirar isso daqui. Foram ao judiciário, o judiciário diz, prefeitura não tem poder para fazer isso. Não, mas foi a pedido do comerciante e desobedeceu. Opa, desobedeceu o quê? Olha lá. Nós não podemos usar a postura municipal para cercear a propaganda. E no caso, o vereador ser acusado de praticar propaganda irregular dentro das explicações pessoais dele, durante a sessão eleitoral, vamos supor que na explicação pessoal dele, na fala dele, alguém poderia acusar, você está fazendo propaganda. O vereador, na manifestação oficial em plenário ou no âmbito... De repente, dar um exemplo, pequeno exemplo, claro. Como seria? Eu tenho até... solicitar ao juízo com base no código de postura dela? Olha a solução. Então, mas ela solicitando para o juízo? Olha o que, para quem não está conseguindo enxergar, se fosse eu daí não enxergaria mesmo, o poder aqui, a 9.504 de 97, a lei eleitoral de 1997, não o Código Eleitoral de 65, ela diz no artigo 41, parágrafo 1º, o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Ou seja, se o juiz não for eleitoral, mas ele foi designado, é o que acontece nas pequenas comarcas.
federal, um juiz estadual é designado, assume nesse período. É dele o poder polícia. Então, para dizer, não, essa propaganda está errada, você jogou no chão, vou antecipar já o que está no desenvolvimento da matéria ali. Primeiro, a legislação municipal poderá ser aplicada sim. O que não poderá ocorrer é a aplicação da legislação municipal pelo município. Porque quem tem o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, agora voltando lá ao mesmo teor, é a Justiça Eleitoral. No âmbito de poder, o que é poder de polícia? Eu até explico ali em cima alguma coisa disso. É o poder do município fiscalizar o bom funcionamento da cidade. E ele tem esse poder de policiar, não é polícia ostensiva, militar, civil, blá blá blá. Ele tem o poder de policiar, de controlar, de fiscalizar isso. E as posturas, ele tem esse poder. Mas ele perde esses poderes quando tem a ver com as eleições. Porque quem assumiu esse poder agora foi um juiz eleitoral. Vocês entenderam isso? Vamos trabalhar aqui hoje por 3 horas, segundo o painel deste curso sobre as proibições do ano eleitoral lá no município, voltado para os servidores da administração direta e da indireta. A direta, prefeitura, executivo, Câmara Municipal. A indireta, aqueles órgãos que são criados pelo próprio município, autarquias, fundações, empresas, enfim, fundos municipais, são considerados administração indireta. Inclusive, os consórcios intermunicipais têm uma característica também em cada município de administração indireta, são equiparados a autarquias. São órgãos criados por lei, obrigatoriamente, e cada município passa a ser responsável por aquele órgão de descentralização dos serviços públicos. Este ano tem, então, a incidência das condutas que são proibidas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nós já estamos nesse período, chamado período eleitoral, apesar de que o pleito eleitoral terá o início lá com o registro das candidaturas no mês de julho, e nós, então, lá estaremos dentro do período eleitoral. Mas a administração pública já é abrangida, desde 1º de janeiro, para os cuidados e a evitar o uso da máquina pública em prol de candidato, em prol de partido, em prol de coligações. Um avanço da nossa legislação para chegarmos até aqui. Muito interessante, e nós citamos isso na aula anterior, que apenas a Lei 9.504 de 1997, a famosa Lei das Eleições, e recente, de 22 anos de existência, praticamente, ela já foi modificada quase que 10 vezes. Tem sobre ela outras leis que a alteraram, tem sobre ela ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, várias ADINs, tem sobre ela uma emenda constitucional, pelo menos, tratando do ajuste nesse tema, não só para evitar o uso da máquina pública, porque nesse tempo todo, praticamente, a abrangência dos artigos 73, 75 e 77, que são artigos que objetivam o controle da máquina pública, praticamente não sofreram alterações. Mas sofremos alteração no comportamento do eleitor, sofremos alteração com a chegada das urnas eletrônicas, sofremos alterações legislativas em razão da propaganda política, da inovação nos meios de comunicação, hoje falando inclusive de internet, proibimos os outdoors, que lá no começo podia, proibimos os showmícios,
aqueles espetáculos de milhões que se gastava no período eleitoral, inclusive às vésperas das eleições, essas desigualdades nós fomos eliminando aos poucos. Ainda tem muito a se trabalhar nesse quesito de desigualdade entre os candidatos, mas já eliminamos muita coisa que realmente hoje nos aparece como esdrúxulas, mas que estavam lá há poucos anos atrás. Pois bem, para esse pleito tem uma série de novidades aí, obviamente que vocês verão no momento oportuno, com uma aula específica sobre as eleições. A nossa tendência aqui hoje é focarmos nas condutas vedadas dentro dos órgãos públicos municipais. Veja que lá no período eleitoral e até no tempo em que antecede o período eleitoral, também tem proibições até para outras instituições que não exatamente órgãos públicos. Por exemplo, um comércio é de iniciativa privada, mas o comércio não poderá ter no seu âmbito também a influência a favor ou contrário um candidato, um partido ou uma coligação. Vocês sabem que vai ser proibido distribuir santinho dentro de qualquer comércio. Instituições coletivas, como uma festa de rodeios, um parque de exposições, mesmo não sendo do setor público, mas é um lugar coletivo. Uma igreja de qualquer confissão religiosa não pode utilizar o seu espaço para o pleito eleitoral. Mas o que nos compete aqui hoje, com a presença das senhoras, dos senhores, das senhoritas, dos jovens, estamos aqui reunidos com os advogados e advogadas municipais que atuam no setor jurídico e que seremos consultados nesse período sobre as condutas que o órgão público ao qual nós estamos ligados está pretendendo ou já realizou, né? Pior, vai ter momento que já aconteceu a caca. Tem momento que eles vão chegar a nós e dizer assim, olha, já foi feito, e agora? E nós vimos na aula passada que a primeira coisa a nos competir é, de fato, nós regularmos. Começar regulando, voltar para lá e já orientar uma minuta ao prefeito, ao presidente da Câmara, para que tenha uma orientação preventiva aos servidores, aos equiparados aos servidores, aos agentes públicos, aos agentes administrativos, e exista uma previsão de punição a quem desacatar. Por quê? Repito, a tentação é grande. Eu tenho um tio que é candidato e eu trabalho lá no posto de saúde, trabalho na UPA. Me dá uma tentação enorme de eu pedir voto para o meu tio. Ou um grande amigo, ou um correligionário, ou eu quero continuar naquele cargo comissionado. Então, pelo amor de Deus, né? Se o meu prefeito perder, se o meu vereador não ganhar, eu perco esse espaço profissional. Então, eu vou aproveitar isso. Vai surgir essa tendência. Então, claro que a gente precisa de estar preparado para enfrentar. Inibir o quanto possível, controlar o máximo possível e saber como se livrar quando do ocorrido. Já antecipei a vocês, repito, melhor orientação ao gestor para proteger ao gestor, uma vez que ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os setores ao mesmo tempo, controlando cada servidor. Ao gestor é muito importante que ele tome um ato de delegação de poderes, passando o cumprimento disso para os secretários, para os responsáveis por cada setor, e na notícia de um episódio que ele tome uma providência imediata, iniciando com processo administrativo disciplinar. Veja que a justiça não exige que seja punido o servidor, porque isso não compete exatamente ao gestor. Você monta uma comissão de sindicância, ou uma comissão processual, e ao final pode ter uma solução de pena leve, pena média, pena máxima. Então isso não compete exatamente ao gestor. A justiça não vai buscar o resultado final obrigatoriamente, mas se ele tomou a sua iniciativa no que lhe compete. Tá certo? Vamos iniciar aqui, então,
pela nossa programação. Advogados municipais, atuação no período eleitoral, condutas vedadas no período, iremos das 9 às 12, com esses temas aí. Meu nome é Jonias, advogado, professor, aprendiz de gestão pública há 30 e poucos anos. Mais uma vez, repito, a minha honra, a minha satisfação de estar com vocês. Adoro o magistério, adoro o direito público e sinto uma grande honra estar falando para um público tão seleto. Nós temos aqui uma programação, mas essa programação é sugestiva. Eu não preciso impor aqui o rito do tribunal de júri. Nós podemos muito bem trabalhar aqui alterando ou alternando a ordem desses tópicos. Eles são tópicos que nós pretendemos abordar durante toda a fala: as limitações na contratação de pessoal, transferência ou dispensa, reajuste, cessão ou uso de servidor, afastamento para candidaturas, as chamadas desincompatibilizações, a fixação dos subsídios de prefeito, vice e vereadores para o próximo quadriênio, uso de bens, materiais ou serviços, candidatos à reeleição, proibições e exceções, transferências de recursos e abuso de poder, uso da máquina pública, abuso de poder econômico ou político e consequências e punições. Mas eu quero ser bem democrático aqui, até uma dinâmica para fluir a aula. Gostaria muito que alguém levantasse um tema aí para que a gente inicie conversando sobre ele. Deixando claro que nós podemos sair, inclusive, e abranger um pouco mais do que apenas a conduta vedada. Por exemplo, se você tem ali uma dúvida com relação à transferência ou dispensa de servidor, não precisa ser exatamente só sobre o que fala do período eleitoral, a gente pode estender um pouquinho mais, e na medida do desenrolar aí, a gente vai dosando o tempo. Daqui a pouco eu puxo uma apostila ali, de texto que nós produzimos, para que a gente apresente para vocês, assim como jurisprudências também. Pois não. O município sempre destinou determinado valor para a entidade sem fim lucrativo, lá declarada de utilidade pública. Certo. É o conjunto de armadores de CAT. Esse CAT faz um baile tradicional no município há 40, 50 anos. E esse ano especificamente, o prefeito não é candidato à eleição, porque ele já foi eleito. Ok. Mas ele quer aumentar consideravelmente a sua função. Aliás, ele quer no sentido de já tem previsão no orçamento, por exemplo, 10 mil por mês. Só que ele quer transferir 200 mil. Ok. Uma boa ilustração, um caso que não é único, exclusivo, por aí está acontecendo muito disso. A máquina pública, ela não pode ser também atrapalhada, né? Ela não pode ser interrompida, o funcionamento dos serviços públicos não podem ser interrompidos à custa do processo eleitoral. Então, óbvio que o Executivo e o Legislativo continua fazendo o seu papel preponderante lá de governo dentro do município. E a gente vai ter que olhar caso a caso para lapidar e não apenas cortar. É diferente, lapidado de cortar. Alguém localiza no celular, por gentileza, aí o artigo 73 da Lei 9.504, 1997, no parágrafo 10. Vamos começar lá pelo finalzinho, né, mais para a parte final, então, do artigo 73. Parágrafo 10. Quem localizar, por gentileza, leia. Ele vai elucidar e trazer já de pronto uma resposta para esse fato. Se for no celular é complicado, porque até descer lá no 73 demora, eu sei disso. Perdão, doutor. No ano em que se realizar as eleições, começou em 1º de janeiro essa regra.
fica proibido a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto no caso de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já na execução orçamentária no ano anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Subvenção? É subvenção? É repasse por subvenção. Tem a lei autorizatória, está previsto no orçamento. Não, mas está previsto, está previsto. Dentro do previsto, sem problema, ali deixa claro. Ultrapassar isso, vem a seguinte condicionante. O final, leia o finalzinho, por gentileza. Sua execução financeira. Ali fala do acompanhamento da execução financeira, ou seja, o Ministério Público pode acompanhar a execução financeira dos 10 mil. Mas vocês podem, eu orientei, em alguns casos passou, porque o MP local ele tem essa capacidade, por estar lá, de conhecer a realidade. Então ele percebe e acredita na necessidade da ampliação desse valor e ele pode ser movimentado ou movido para se manifestar sobre. Vocês que lidam com o MP sabem que o MP se reserva a emitir pareceres, não é assim? Geralmente o MP não gosta de emitir pareceres sobre o que deve proceder. Ele manda recomendações. Mas num caso como esse, e tem funcionado, envia-se um ofício com as justificativas e as razões e submete a análise dele. Se ele se negar, você submete ao juiz eleitoral pedindo a intervenção do MP. Fechado? Para depois agir. Porque se vocês alterarem o orçamento, mesmo para um programa existente, caiu na proibição ali. Você só pode realizar o que já vinha. Gente, APAI. Levanta a mão aí quem tem APAI na cidade. É a mais tradicional referência que eu dou. É normal uma subvenção para a APAI, não é isso? Vamos continuar. Tem um município que a APAI precisava, porque estava implantando um programa novo. E um programa que há 3 anos eles estavam preparando esse programa. E o município precisava de uma contrapartida, uma contribuição nesse programa. O Ministério Público foi convencido de que aquilo não era um benefício em troca de voto. Era uma coisa normal do funcionamento da máquina e para o funcionamento da instituição, que tem o meu respeito, inclusive. Não adianta começar a falar das ações e recursos na Justiça Eleitoral sem falar da competência da Justiça Eleitoral. A competência da Justiça Eleitoral, ela é bem complicada. Ela é bem diferente. O que acontecia antigamente? Hoje existe a advocacia especializada em direito eleitoral. Antigamente, eram os advogados comuns que atuavam na Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, ela é diferente, mas se parece com a comum. E o que acontecia? Os advogados atuavam dentro da Justiça Eleitoral como se estivesse atuando na Justiça comum. Tinha uma porção de erros, de procedimentos, só que os juízes também, como eram temporários, não estavam afetos à Justiça Eleitoral, eles acabavam adaptando para não ter que extinguir o processo. Hoje já existem vários advogados que vivem só de direito eleitoral. O direito eleitoral ele não funciona só no ano eleitoral. No ano eleitoral começa com a propaganda, com o registro de candidatos, depois com a propaganda eleitoral, depois com os problemas de votação, que não dá muito hoje com a urna eletrônica, depois vem a prestação de contas, e a prestação de contas se estende no ano não eleitoral todo. Porque a Justiça Eleitoral, o que ela faz? Ela julga as prestações de contas dos candidatos que ganharam. Então, eles priorizam os candidatos que tiveram a vitória nas eleições e os candidatos que perderam as eleições, eles julgam no outro ano, no ano não eleitoral. Eles passam o ano não eleitoral todo julgando os processos de candidatos que perderam as eleições, prestação de contas, violações à propaganda eleitoral. São as questões pós-diplomação. Eu vou falar um pouquinho para vocês da composição da Justiça Eleitoral. A princípio dá a impressão que não é importante, mas vocês vão ver que é.
Em primeiro grau, nossa, está meio ruim esse slide que eu coloquei. Em primeiro grau, quem atua lá no seu município, em eleição municipal, o juiz eleitoral e as juntas eleitorais. As juntas eleitorais, elas estão previstas na Constituição, só que muita gente pensa que as juntas eleitorais não existem mais, confundindo com as juntas do trabalho. As juntas eleitorais existem, continuam existindo. A competência das juntas eleitorais é julgar processos relativos à apuração e à diplomação. A diplomação é só a zona mais antiga do município que faz, em eleição municipal. Problemas de apuração, todas as juntas eleitorais fazem. A junta eleitoral, como órgão de primeiro grau, ela é composta por o juiz eleitoral e 4 cidadãos convocados, como se fossem mesários, mas exige uma qualificação maior. Só que raramente as juntas eleitorais atuam, porque a urna eletrônica praticamente acabou com os problemas de apuração. Identidade do eleitor, com a identificação biométrica, também não tem. Então, ela praticamente não atua. Ela atua mais na diplomação e eleição municipal. Então, as pessoas acham que ela não aparece muito, que a junta eleitoral não existe mais, mas ela existe. Ela está na Constituição, tem um artigo da Constituição que diz que a junta eleitoral existe, e eu, como elaborador de questão de concurso, eu adoro dizer que as juntas eleitorais não existem mais, se colocar na prova, né? Então, elas têm 2 artigos na Constituição que falam. Então, nas provas de concurso, eu sempre coloco essa questão. Eu coloco sempre assim, né? As juntas eleitorais foram extintas com a emenda 45. Né? Para dar um ar assim falso. Elas não foram extintas, elas existem até hoje. O juiz eleitoral. Qual é a competência do juiz eleitoral? O juiz eleitoral, ele faz a parte administrativa. O juiz eleitoral, ele tem uma competência que a gente chama de jurisdicialiforme. O juiz eleitoral, ao mesmo tempo, ele tem atribuição e, ao mesmo tempo, ele tem competência. Quem tem competência é só o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. As demais autoridades têm atribuições. O Ministério Público ele não tem competência, ele tem atribuições. A polícia tem atribuições. E o juiz eleitoral lá do município, lá da zona eleitoral, o juiz eleitoral ele possui competência e atribuição. A atribuição dele é para resolver questões administrativas. Me diz uma coisa, é papel do Poder Judiciário emitir documentos, título de eleitor? Na verdade, não seria. Mas no Brasil, eles deram para o Poder Judiciário porque o Poder Judiciário não tem cargo eletivo. Então, por confiança. Então, o juiz, quando assina um título de eleitor, que hoje é chancelado, né? O juiz, quando assina um requerimento de alistamento eleitoral, ele está fazendo uma função que seria do Executivo. Então, ele está exercendo uma atribuição. Registro de candidato, organizar a eleição não é atividade do Poder, não seria atividade do Poder Judiciário, mas pela confiança foi atribuído no Brasil. Registro de candidatos. Na verdade, o registro de candidato, o partido fez a convenção, ele registrou o candidato, não houve impugnação, o juiz deferiu, ele fez um papel administrativo. Agora, se o Ministério Público ou o partido contrário impugnou a eleição, daí o que aconteceu? Houve conflito. Daí ele faz o papel da competência do juiz eleitoral. Entenderam a diferença? Então, o juiz eleitoral, lá da zona eleitoral, ele faz 2 papéis. Um de chefe, embora tenha chefe de cartório, né? Ele faz um papel de chefe e um de juiz. Então, dentro da eleição municipal, que é o que mais interessa para vocês, é o juiz que julga registro de candidaturas, impugnação de registro de candidaturas, questão relacionada à propaganda eleitoral. Na propaganda eleitoral, o juiz faz 2 coisas. Ele determina medidas de poder de polícia, retirar a propaganda de tal muro, e também julga processos para aplicar a multa por descumprimento da propaganda eleitoral, por violação da propaganda eleitoral. Né? Questão de apuração é a junta que julga, e diplomação.
Mas aonde o juiz mais atua? Questão de registro de candidatos, problemas com a propaganda eleitoral e direito de resposta, e algumas zonas, elas cuidam da pesquisa. Então, toda pesquisa eleitoral tem que ser registrada na Justiça Eleitoral. E se houver uma divulgação de pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral, é a maior multa que a Justiça Eleitoral tem até hoje, que é R$52 mil a R$200 mil. É a maior multa que tem é divulgar a pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral. Nós tivemos em Curitiba um blogueiro, na época do Gustavo Fruit, que era candidato, ele escreveu assim, 3 dias seguidos, 3 ou 4, ele colocou assim que, segundo pesquisas, Fruit está na frente. Ele colocou percentual? Não. Ele só disse que ele está na frente. Ele foi multado por dia que ele divulgou, por inserção, R$50 mil. Teve R$200 mil de multa. E os juízes aplicaram a multa mínima, mas a multa mínima é R$52 mil. Né? Não sei como é que ele conseguiu pagar isso aqui. Ele foi até o TSE e perdeu. Né? Então, o juiz, nas eleições municipais, o juiz eleitoral e as juntas, eles atuam em primeiro grau nas eleições municipais. Tá? Então, quando a eleição municipal, o primeiro grau é os juízes e as juntas eleitorais. E quem são os juízes? É o juiz de direito que acumula por delegação a competência de juiz eleitoral. A Justiça Eleitoral é um órgão federal. Embora se chame Tribunal Regional, ele é um órgão federal. Então, um juiz de direito, um juiz estadual, ele exerce a função delegada de juiz eleitoral. Em municípios que só tem um juiz, aquele juiz é juiz eleitoral. Nos municípios que tem mais de um juiz de direito, por exemplo, Curitiba, tem 10 zonas eleitorais, que tem muito mais juízes de direito do que zonas eleitorais. Então, eles fazem um revezamento que cada um fica um ano. Tá? E nas cidades maiores que há o revezamento de juiz, há uma coisa interessante para vocês que vão atuar, né? Cada juiz, como é que é? Cada cabeça uma sentença, né? Você nunca vai conseguir acompanhar a jurisprudência em determinados assuntos, porque cada juiz que entra pensa diferente. Então, a Justiça Eleitoral tem isso, né? A Justiça Eleitoral, ela é temporária. Os juízes, não existe concurso para juiz eleitoral. Todos eles são emprestados. E a jurisprudência da Justiça Eleitoral, os processos são muito rápidos, tem prazos de 24 horas, 48 horas. O prazo geral da Justiça Eleitoral é 3 dias. Então, quando se fala na Justiça Eleitoral, sabe da última? Já é penúltima. Né? Agora já é antepenúltima. Então, é muito rápido, é muito dinâmico na Justiça Eleitoral. O Ministério Público também é o promotor eleitoral estadual que assume lá no município, lá no primeiro grau das eleições municipais. Então, ali, o membro do Ministério Público é o promotor do município no mesmo sistema de revezamento. Oi? Nessa atribuição aí para a justiça eleitoral, ele é equiparado a um juiz federal? Não. Não? Então, Na o verdade, desacato a esse juiz no exercício dessa função não é competência do juiz estadual? não, na verdade é o seguinte, ele exerce, é que nem antigamente tinha direito previdenciário também, né? Que o juiz fazia o papel na verdade ele ganha uma gratificação eleitoral, eu acho que de 6 a 7 mil para exercer essa função. Parece que é esse valor. No exercício ele está com o servidor federal? Sim. Então o desacato seria federal. Da Justiça Federal. Porque não é crime eleitoral. E essa desacato. gratificação por Justiça Federal é a União que paga? É a União que paga. Então recebe do Estado da União? Recebe do Estado da União. Eu pensei que você ia perguntar outra coisa, mas já vou complementar a tua pergunta. Se diz, ele fica só na Justiça Eleitoral, como é que ele faz com o expediente? Ele fica nos dois. Ele fica nos dois. Então, o juiz eleitoral, período tranquilo, fora da eleição, ele faz o expediente em 1 ou 2 dias, conforme o volume, ele vai lá na Justiça Eleitoral, despacha e faz o trabalho. vereador no dia a dia? O volume vai lá, assina os ofícios? Depende do município, né?
Agora, naquela época, principalmente o juiz que está com os feitos de propaganda eleitoral, naquela época, que é pesado, ele se afasta da justiça estadual e fica só à disposição da justiça eleitoral. Naquele período bem pesado mesmo, né? Os 45 dias. O juiz da propaganda é bem antes, porque a propaganda, a partir da convenção, já começa. Então, o juiz que é competente para resolver o problema da propaganda eleitoral, ele já se afasta da justiça comum bem antes. Né? Mas é muito relativo. Agora, ali, esses 45 dias, quase todos se afastam da justiça comum e ficam só na justiça eleitoral. Mas aqui eles não chegam até o juiz, né? É que a assinatura dele é chancelada, é só os casos polêmicos ali, dúvida de identidade do eleitor que o juiz julga, né? Mas o recadastramento é feito pelos funcionários, o juiz, o papel dele é assinar os requerimentos de alistamento eleitoral. Isso ele tem que assinar, o título não, o título sai chancelado, né? Agora, o recadastramento eleitoral, a gente chama lá de PAI, né? Posto avançado do inferno, né? Então, eu na época, foi minha sorte, eu estava em férias quando teve aquele recadastramento, o maior que teve aqui em Curitiba, que a fila foi até a linha verde, né? Eu estava num lugar que estava me sentindo em casa, né? Eu estava conhecendo Auschwitz, lá na Polônia, né? Então, para você ver que lá o clima estava bom que já passou, né? Então, desculpa, essa piada não foi muito legal. Esqueci das cenas dos últimos dias, né? Então tá bom. Estão todas embutidas aí. Eu não tô em nenhuma comissão agora, mas estou sempre participando. E é só concurso para a magistratura que eu participo, né? Então, vocês fazem concurso? Não. E quem faz o concurso da Sebrasp, CESP, as questões são todas feitas por professores da UNB, não tem nenhum professor de fora. Eles não aceitam professor de fora. Daí, quando tem matéria que eles não têm professor, sai um desastre as questões, né? A nulidade é grande. Entender a competência do juiz lá do município? Agora vamos para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que tem um em cada estado e um no Distrito Federal. O TRE, ele tem a competência originária, competência inicial, para as eleições estaduais, exceto eleições estaduais. Deputado, senador, governador, vice-governador, deputado estadual e federal. Então, aqui é o primeiro grau das eleições estaduais. Não sei se vocês sabiam disso, né? É o primeiro grau das eleições estaduais, é aqui. O registro de candidatura, quem julga é o TRE, para governador, para deputado. Propaganda eleitoral é o TRE, das eleições estaduais. O TRE é formado por 2 desembargadores, 2 juízes de direito de entrância final, um juiz federal e 2 membros do quinto constitucional, que são advogados. Agora, a questão de concurso. É isso que eu coloco na prova. O quinto constitucional do TRE não tem membro do Ministério Público, só da advocacia. E aqui tem um detalhe, né? Quem indica esse advogado é o Tribunal de Justiça, que indica esses 2 advogados. Mas quem nomeia ele não é o governador, é o presidente da República. Tá? Então, o Tribunal de Justiça indica e quem nomeia o membro da advocacia é o presidente da República. Questão do concurso. Oi? Não passa. Não passa. E ali, o membro do Ministério Público, por que não tem membro do Ministério Público? Pelo seguinte, o cargo de juiz eleitoral é tudo temporário. É no máximo 2 anos. Sempre o presidente do tribunal, o vice-presidente vai ser o futuro presidente. Vamos fazer um raciocínio lá para o Tribunal de Justiça. Me diz uma coisa, um procurador de justiça, um membro do Ministério Público Estadual, que entra no quinto lá do TJ, do Tribunal de Justiça, e vira desembargador, ele continua sendo procurador ou ele deixa de ser procurador? Deixa de ser procurador. Na Justiça Eleitoral, como cargo temporário,
Se você colocar um membro do Ministério Público como juiz, ele continua sendo um membro do Ministério Público. Então, ele não deixa de ser parte e, ao mesmo tempo, julgador. Então, a própria Constituição já afastou o membro do Ministério Público por causa disso. Exatamente isso. É para inventar essa confusão, né? Agora, o Ministério Público atua aqui como o Ministério Público, procurador regional eleitoral, né? Mas ele atua como Ministério Público, não como juiz. Entendeu? O procurador regional eleitoral, ele é um dos procuradores da República, lotados no Estado. Então, esse é o procurador regional eleitoral. Só que aqui tem um detalhe, né? Competência. Tribunal Regional Eleitoral. Questão de propaganda e pedido de direito de resposta. O que acontece? Governador, um xingou outro. Um candidato a governador xingou outro. Coisa que acontece só na Suíça, né? Aqui no Brasil não. Eles nomeiam o TRE, eles nomeiam só no período eleitoral 3 juízes auxiliares. Esses juízes auxiliares, esses 3, um é substituto da advocacia, um é substituto do desembargador e um é substituto de juiz federal. Entendido? Então, eles nomeiam só no período eleitoral, para esses pedidos de direito de resposta, 3 juízes auxiliares. Esses juízes auxiliares, eles julgam monocraticamente. Então, tem 3 juízes, alguém entra com uma ação relacionada à propaganda eleitoral, eles sorteiam para um desses juízes. Eles julgam monocraticamente, mas dentro do tribunal. Não é juiz de primeiro grau. Bom, hoje a nossa aula ela vai ser um pouquinho mais animada, porque, convenhamos, né, estudar processo é muito chato, né? Sabe? E processo, matéria processual ela é muito hermética. Propaganda já é uma matéria um pouquinho melhor, um pouquinho mais descontraída. É uma matéria assim, mais do dia a dia de todos, né? Então a gente vai falar sobre a propaganda política. Por que propaganda política? Porque a propaganda política, ela tem suas divisões. Ela é dividida em propaganda institucional, propaganda intrapartidária, propaganda eleitoral. A propaganda partidária, ela saiu da legislação, não existe mais. Propaganda partidária era aquela que era promovida no primeiro semestre do ano, não, primeiro e segundo semestre do ano não eleitoral e primeiro semestre do ano eleitoral. Ela era aquela propaganda que você via na televisão, aquelas que mais odiadas que existem, que você não esperava, de repente aparecia na televisão, né? A lei revogou, não existe mais aquela propaganda partidária. Existe um projeto de lei agora existe um projeto de lei que ele está querendo trazer de novo essa propaganda partidária. Então não foi aprovado ainda, mas tem um projeto de lei querendo trazer essa propaganda partidária. E então por isso que eu coloquei a propaganda política, porque ela envolve vários tipos de propaganda, tá? Então o título eu coloquei a propaganda política. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é um conceito que vem lá do publicitário, lá do pessoal de marketing, lá dos marqueteiros. Existe a diferença entre publicidade e propaganda. A publicidade, ela é destinada a vender um produto, vender uma mercadoria, vender um serviço. Ela é comercial. A propaganda, ela foi feita para difundir ideias, difundir ideologias, pensamentos, doutrinas. Então, religiosa, na religião é propaganda, na política é propaganda, não é publicidade. No governo, embora a Constituição fale publicidade, na verdade é propaganda. Existia um jornalista, o primeiro assessor do Luiz Inácio Lula da Silva, né? O primeiro assessor de comunicação social dele, que ele deu um conselho. Ele disse assim, ele diferenciou jornalismo de propaganda. Ele diz assim, olha, falar mal do governo é jornalismo, falar bem do governo é propaganda. Eu concordo com ele, né? Que você falar bem do governo não é jornalismo.
ele diz assim, se falar bem do governo é propaganda, se falar mal do governo é jornalismo. Então ele tem essa frase famosa, né? Então, há um conflito muito grande, às vezes, de lei, marketing e jornalismo. Então, aqui se discute bem essas três áreas, né? Marketing, propaganda e jornalismo. Você vai estar pensando, mas marketing e propaganda não são sinônimos? Não. Propaganda é uma das ferramentas de marketing. Tá? E é muito interessante a gente estudar as técnicas de propaganda. O marqueteiro, o que ele faz? Ele pensa o que dá mais votos para o candidato, o cliente dele. Mas, geralmente, ele passa por cima da lei. Eu conversando com os advogados aqui em Curitiba uma vez, tinha a campanha do candidato aqui do Paraná, e eles trouxeram o Duda Mendonça, que fez a campanha do Lula. E o Duda Mendonça queria impor as ideias dele aqui no Paraná. Só que aqui a corte funciona diferente. Embora os advogados do partido falaram que aquilo lá era ilegal, violava a lei eleitoral, eles insistiram em fazer e foram multados, não deu outra. Porque cada estado, às vezes, a corte pensa de uma forma. E o marqueteiro, ele não consegue enxergar o mundo jurídico. E o mundo jurídico tem uma dificuldade de conhecer o marketing para ver aonde que se enquadra. Então, existe esse conflito entre jornalismo, direito e propaganda. Dizem que o jornalismo é o contrário do direito. Porque o jornalismo, o que acontece? Né? Ele simplifica, ele tem a linguagem direta, o jornalismo tem uma coisa chamada líder, que diferencia do mundo acadêmico. Né? No mundo acadêmico, lembra quando vocês vão fazer uma redação? Vocês escrevem introdução, desenvolvimento e conclusão. O jornalismo, como ele sabe que o leitor, principalmente o jornal e depois das outras mídias, ele não lê até o fim a notícia, ele coloca a conclusão em primeiro lugar, né? É o que ele chama de líder. Ele coloca tudo que lê, a conclusão daquela notícia, daí o leitor que se interessar, ele vai ver os detalhes. Quer dizer, é bem o contrário do direito. O direito, uma petição, o advogado vai ter que fazer o relatório, convencer o juiz e no final colocar o pedido e o dispositivo, né? Então, há muito esse conflito de propaganda com o direito. As modalidades de propaganda política que nós temos hoje são essas. Publicidade institucional, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República. Olha que eu coloquei entre aspas, publicidade institucional, porque a Constituição chama a propaganda institucional de publicidade institucional. Então, isso aqui está previsto lá na Constituição, que nós vamos estudar um pouquinho. A propaganda intrapartidária, artigo 36, parágrafo 1º da Lei das Eleições. A Lei das Eleições é a Lei 9.504 de 97. Esta é a Lei das Eleições. A propaganda eleitoral, que é a mais conhecida, é aquela que está no artigo 36 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições. Aquela antiga propaganda partidária, ela estava na Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos. Então, e foi derrogada, acredito que foi em 2017. Então, essas são as modalidades que existem hoje de propaganda política. A propaganda institucional, ela diz o seguinte, lá no artigo 37, parágrafo 1º. Publicidade de programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos com caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar símbolos ou imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. O que utiliza hoje, né? É o que utiliza antigamente, hoje está mais fraco, né? Quando eu era criança, dizia assim nos carros da prefeitura,
gestão fulano de tal. Quer dizer, promoção pessoal, né? Só que isso era antes da Constituição. Depois da Constituição, ficou proibido eles colocarem isso, gestão fulano de tal. Eles começaram a colocar gestão 2016, 2020. Tá? É difícil conseguir caracterizar como promoção pessoal isso, né? Outra coisa que você faz, se cria logo daquela administração, daí muda o prefeito, joga-se tudo fora os impressos, joga-se tudo fora os impressos, toda aquela mídia, que no fundo você vai lá, aquele símbolo, você vai lembrar do prefeito ou do governador. Então, isso aqui se discutiu muito se era promoção pessoal ou não. Vamos pensar um pouquinho hoje, né? Isso aqui. Cada um pensa faz o seu pensamento. Não podemos encontrar símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Servidores públicos é difícil acontecer. O servidor público geralmente não precisa de voto. Professor, acabou aqui? Então, servidores públicos, eles colocam. Dos imóveis do município, um acordo que está vinculado à administração atual. Seria uma forma de redução? A gente já vai colocar uns exemplos, umas fotos, mas os tribunais, se for todos os imóveis e não forem as cores da bandeira do município, a jurisprudência tem tido a tendência de entender que é promoção pessoal. Agora, se coincidir com as cores do município, a jurisprudência tem sido mais maleável. O duro quando a cor do município coincide com a cor do partido de quem está no poder, né? Quando eu entendi que é promoção pessoal, existe a possibilidade, então, de estar retirando essa pintura? Sim, sim. Depois eu vou mostrar um caso real aqui, que não está no material de vocês, que é bem essa situação. Tá? Um caso que é bem essa situação, só que não foi só a pintura, foi mais detalhes ainda que a gente colocou. Já estou quase chegando lá. Tá? Pessoal, antes de continuar... Oi? Aí tem lá placa de inauguração lá. Prefeito fulano, vice fulano, presidente da Câmara tal, secretário da pasta da educação, por exemplo, da educação tal. Hoje já não é mais permitido esse tipo de conduta. Na verdade na verdade, porque ali você está registrando a história do imóvel, né? A jurisprudência não tem entendido isso como... E o que a jurisprudência tem entendido? Você não pode fazer isso naquele período vedado. Entende? Mas... Não estou dizendo que sou a favor ou contra, estou dizendo o que pensam, né? O prefeito de Paranavaí, o atual, não está colocando. Não. Ele, Por iniciativa própria, né? iniciativa própria, coloca inaugurado em tal data. Diz que o que a administração pública gasta de CAOL, né, para manter aquelas placas, né? Se gasta de CAOL, sabe aquele? Apesar que eles não cuidam, eles inauguram, fazem aquele barulho e abandonam a placa. Fez um púlpito de concreto na esquina lá central da cidade, colocou a placa para colocar o nome dele. Alguns anos atrás, lá em Santa Catarina teve um governador, quem é de lá, né? Que ele resolveu distribuir uma ambulância para cada cidade. Só que o caminhão ia lá com a mesma ambulância, ele fazia a entrega, colocava em cima do caminhão e levava para outra cidade. A mesma ambulância, né? Fazia a entrega dessa ambulância, porque disse que, olha, que foi feita a licitação, mas não chegou ainda. Né? E daí ele chegou em São Bento do Sul, que eu moro em São Bento do Sul, ele chegou lá, o prefeito não quis, disse, eu não quero ambulância, não preciso. Daí eles resolveram doar na marra para o hospital. Daí as irmãs do hospital falaram assim, olha,
Isso aqui só vai dar despesa para a gente não pode vender, eu também não quero. E ficou aquela ambulância, foi parar lá no corpo de bombeiros depois, né? Que ninguém queria a ambulância, né? Então, o que aconteceu? O governador, na época, fez essa doação de ambulâncias sem saber se o município precisava da ambulância, né? Aqui o Cefet, quando eu fiz ensino médio, muitos anos atrás, o governo mandou um ônibus para cada Cefet, né? E o Cefet disse, olha, para nós não interessa, a gente não tem motorista para o ônibus. Se você fretar o ônibus, sai mais barato, o ônibus está sempre novo, né? E ficava o ônibus parado direto lá, porque tiveram que receber, né? Então fica... outra coisa que tem se utilizado muito, aqui em Curitiba, eu acho que estava, não sei se nesse governo não prestei atenção, eles têm colocado simplesmente o brasão do município, né? Onde tiver que colocar na porta de veículos oficiais, o brasão do município e o uso exclusivo em serviço, que é o correto, né? A utilização desse símbolo. Lá na Constituição de Santa Catarina, tem um dispositivo mais detalhado. Olha aqui, ó. Constituição de Santa Catarina. O uso pelo poder público estadual dos meios de comunicação social se restringirá por publicidade obrigatória de seus atos oficiais e a divulgação de notas e avisos oficiais de esclarecimento, campanhas educativas de interesse público e campanhas de racionalização e racionamento do uso de serviços públicos e de utilidade pública. Então, a Constituição de Santa Catarina, ela é mais detalhada em relação à publicidade institucional. O que acontece, né? Tinha uma norma em Santa Catarina que dizia que o símbolo que poderia ser utilizado em Santa Catarina é só o brasão, a bandeira e o hino oficial. Mas o que eles faziam para chamar atenção para a promoção pessoal? Eles colocavam a bandeira tremulando, né? Utilizavam recurso de design. Eles colocavam a bandeira, mas estilizavam. Aliás, fazem isso até hoje, né? Então, às vezes é difícil você controlar esse tipo de publicidade, né? Hoje, a publicidade oficial praticamente é para mandar avisos e pouca coisa. Aqui, o artigo 40 da Lei 9.504. O uso da propaganda eleitoral de símbolos e frases ou imagens associadas semelhantes a empregadas por órgão do governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade, pelo menos período, e multa de 10 mil a 20 mil reais. O artigo 73 e o 75, perdão, o 75 e o 77, merece uma leiturazinha. Alguém me ajuda aí na localização? Lei 9.504. Eu sei que o colega que vai me suceder aqui, ele vai provavelmente abordar alguma coisa, mas eu quero deixar algumas referências. 75 e 77. Primeiro, 75. Os 3 meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Nos casos de descumprimento disposto nesse artigo, sem prejuízo de suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Este artigo tem alguma inclusão de reforma por lei aí? Não, né? Está no original, né? Teve 2009, na Lei 12.034 de 2009. O artigo da cassação do registro ou da diplomação. Quando eu me referi aos municípios com aniversário nesse período, a base legal está ali. A jurisprudência está entendendo que você pode fazer a festa e tudo, mas nada de shows, nada de distribuição gratuita. Mas o que vai ter lá? Bom, digamos que você libere barracas, os comerciantes para trabalhar, que tenha lá um discurso falando, um telão falando da administração, um stand da administração falando da administração em si, com cuidado para não ter conotação política e outras coisas mais ali, convidar autoridades,
sei lá, uma missa, mas evita-se o show, porque aí vem um alerta já desde 2009. O que mais? Professor, nesse assunto, e se há a cobrança do ingresso para esse show? E se esse ingresso não é o valor total da venda desses ingressos não é suficiente para cobrir o valor da contratação do show? Não se faz. Agora, querem trazer um show, tem esses agentes, né? Nas cidades pequenas ou grandes, tem alguém lá que inventa levar um show de, não sei o que. Eu já vi gente ganhando muito dinheiro e gente falindo com isso, né? Eu tenho colegas aí que têm histórias fenomenais aí sobre show, que fez e ficou rico, e outros que fez e acabou com o que tinha. Querem arriscar, é problema deles, mas aí a prefeitura só participa com o alvará do negócio lá, dentro daqueles requisitos básicos de segurança, mediante polícia, outros documentos, mas não complemente com nenhuma verba. E muito cuidado com o pronunciamento, né? Qualquer candidato pode usar o espaço, que aí vai ser ele pessoalmente, não o show vai ser prejudicado, e nem o prefeito, mas digamos que o prefeito vai lá fazer a inauguração, o lançamento da festa. Ele é prefeito, vai convidar todos os vereadores, são representantes da cidade, não tem problema. Agora vem uma outra situação ali no 77, por favor. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito à inauguração de obras públicas. A inobservância do disposto nesse artigo sujeita o infrator à cadação do registro ou do diploma. Veja que eu disse numa festa promovida por terceiro, você está lá presente como autoridade. Agora, se for uma inauguração de obra pública, vamos imaginar que inaugura uma loja da Havan, lá em Campo Mourão, já inaugurou, né? O Mufato, o Condor, o Ferragem, não sei o quê, o prefeito vai lá, não é obra pública, é obra particular, a autoridade foi convidada para cortar o laço, não pediu voto, mas obra pública, gente, de um bueiro. Não importa o tamanho da obra. Foi um bueirinho lá que o prefeito estava lá, o pessoal, foi inauguração. Aí teve uma alteração também, né, doutor? Sim, a Lei 12.034, O que falou a lei? O que ela mudou aí? ela diploma agora. Não, ela mudou o conceito de estar presente. Isso, né? Antes dizia qualquer candidato e diz o quê? Comparecer. Não é participar da inauguração. Antes era assim, o cara ia lá no palanque, né? Então estou participando. O que eles começaram a fazer? Não vai no palanque, vai ali no meio da turba, né? E santinho não era proibido. Alguém falou, gente, mas não tá dando certo isso. Inaugura a obra, o prefeito fica lá embaixo. Gente, eu não posso subir lá porque é proibido, viu? Mas eu sou o prefeito, candidato à reeleição, blá, blá, blá. Virou processo pra caramba sobre isso. O legislativo foi obrigado a estancar isso. Então, agora, se você compareceu lá, alguém viu, fotografou, você não precisa ter pedido voto, você está proibido de comparecer. E o próprio vereador também, né? Qualquer candidato. Qualquer candidato. Vamos fechar. Voltando aqui. Eu preciso fazer uma conceituação rápida do abuso de poder. Tá? O uso da máquina a gente já falou, mas o abuso de poder. Divide-se em abuso de poder político e econômico. A legislação agora, e inclusive aperfeiçoou isso mais recentemente, definindo que depende do tamanho do eleitorado, é a quantidade de cabo eleitoral. Tem que ter uma proporcionalidade, porque tem candidato aí que foi cassado por excesso de cabo eleitoral. Número e gasto. Isso é abuso econômico. Alguém que vai lá e diz, não, eu não vou fazer o show, mas eu vou contratar 500, porque 500 vezes 3, não tem isso? Não tem esse cálculo normal que você faz? É vezes 3, eu contrato um da família, leva 3 votos. Relativo isso. Vai me dar 1.500 votos, eu vou contratar 500. Opa, primeiro,
o teu limite máximo do gasto vai ser estipulado, e segundo, o número também vai ser controlado. Carro trabalhando para mim, vou contratar para trabalhar para mim 30 veículos. Tem a ver com o limite que eu tenho para gastar, que agora eu vou botar o limite até para eu botar o dinheiro meu. Eu só posso botar dinheiro pessoal meu até X%, me parece que é 10%. E assim, tem uma série de limitações para eu formar o meu capital. E aí o que é que eles faziam, gente? Caixa 2. O que é que vão fazer nessas eleições? Caixa 2. Vão continuar fazendo. A diferença do passado é que agora está sendo pego. Está muito fácil rastrear e fechar a ideia. Olha como é fácil. Caixa 2. Vou citar só um dos minúsculos momentos em que ocorre esse desvio. Contrata-se o Jonias como cabo eleitoral, e o Jonias está trabalhando na campanha inteira. Aí lá no final, na prestação de contas, não aparece o nome do Jonias, mas aparece a divulgação para todos os partidos, toda a população vê, afixado lá. E para aqueles que estão ligados à internet, isso já foi sendo alimentado durante a campanha toda. Alguém já passou por isso, de prestação de contas da campanha, simultaneamente, conforme vai acontecendo, está lá, aberto para todos. E não apareceu o nome do Jonias. Terminou a eleição, prestou conta geral, não apareceu o nome do Jonias. Vem cá, tem uma fotografia dele, tem depoimentos, tem isso, tem aquilo. Como é que foi? Espero que o curso seja à altura do seu investimento e do seu sacrifício. A gente nos coloca à disposição, nos colocamos à disposição para a continuidade aí dos contatos, dentro do que for necessário e possível. Lembrando que são 52 cursos de pós-graduação, 100% online, MBA, de 400 e tantas horas lá, válidos como MBA, que MBA é de gestão, né? Para você estar apto para gestão, além de conhecer especificamente a sua área, também te prepara para a liderança. Especificamente um curso de advocacia pública municipal, especialização, especificamente um de direito eleitoral municipal, que nós falamos aqui muito mais, está ficando espetacular. Estão finalizando os conteúdos desse, que esse foi lançado recente, e mais 50 cursos aí, escolha de vocês. Deus os acompanhe. Obrigado.